estamos simplesmente presenciando a história sendo escrita diante de nossos olhos aqui. O que a gente estudou na escola lá atrás, né, há uns 2, 3, 4, 5 anos, depende da idade que você tem, depende da idade que você estava na escola. Cara, essa época que você estudou Guerra Fria, você estudou a batalha entre Estados Unidos e Rússia, que como eles queriam realmente chegar ao espaço primeiro para descobrir quem era o mais brabo. Os nossos filhos daqui a 20, 30 anos irão estudar o que está acontecendo hoje. Então, esse foi um breve resumo do que está acontecendo, mas, rapaziada, vamos dar um contexto aqui entre o que está acontecendo entre ChatGPT e DeepSeek, porque muitas vezes você viu na internet as pessoas postando e DeepSeek, a nova IA que vai mudar o mundo, mas o que é essa tal DeepSeek? Bom, DeepSeek é uma IA criada pelos chineses com o objetivo de realmente, cara, eles faz simplesmente o trabalho de um programador inteiro, um programador sênior, cara. Tipo assim, foi criado primeiramente com esse intuito de, por exemplo, cara, traduzir código, otimizar código, então analisar esses códigos e transformar eles ainda melhor. Então, a partir disso, eles começaram a ter uma dominância maior, porque o que acontece? O ChatGPT, ele simplesmente nadava em um oceano azul há 2 anos. A gente que está aqui no Brasil descobriu o ChatGPT um pouquinho depois, mas ele foi lançado nos Estados Unidos, se eu não me engano, em meados de 2021, e a gente foi saber dele lá para final de 2022, mais ou menos. E aí o que aconteceu? A gente pensava, e eu vou te dar uma lição que você pode aplicar no seu negócio hoje sobre toda essa treta, tá? Então, o que aconteceu? O ChatGPT nadou simplesmente sozinho por um período, e é engraçado que a gente sempre fala que, não, depois do Google, o que veio o ChatGPT? Aí beleza, ninguém consegue bater o ChatGPT. Veio uma IA que consegue, que está ameaçando o ChatGPT. Mas por que eu chamei o título até tá uma nova Guerra Fria, né? Por que isso é uma nova Guerra Fria? Porque, rapaziada, tempos atrás, os Estados Unidos e a Rússia principalmente, ou seja, no caso principalmente Ocidente e Oriente, que aqui a gente está tomando como base que a China e a Rússia são aliadas. Então, a gente tem essa base que elas são aliadas contra os Estados Unidos, que é uma potência do Ocidente, contra potências do Oriente. E na Guerra Fria, o que acontecia? Era uma disputa simplesmente para ver, às vezes, quem é o mais brabo. Pós-Segunda Guerra Mundial, teve essa disputa. Principalmente os países do Oriente, às vezes, não aceitaram muito o resultado que tiveram dominação, principalmente dos países do Ocidente. E o que aconteceu? Esses países começaram a entrar em guerra, assim, justamente, mas não uma guerra física, uma guerra para ver, digamos assim, quem era o mais brabo. Ou seja, tinha corrida espacial, tinha corrida, cara. Isso se deu até principalmente nos filmes do Rock, tá? O filme do Rock de ter Estados Unidos e Rússia também era umas cenas que emblemavam e faziam parte desse contexto, desse conceito todo da Guerra Fria que estava acontecendo na época. Que era o Rock, lutador dos Estados Unidos, que às vezes não tinha tanta força e tal, mas fazer o possível para derrotar aquele cara, o vilão, né? Um vilão malvado russo e tal, vilão malvado russo e chinês, russo, né, no caso do filme. Então, essa disputa sempre teve e eu acho que sempre vai existir. Como tem aquela famosa frase, o passado tende a se repetir, a história tende a se repetir, né? Está acontecendo exatamente isso, porque está acontecendo uma guerra que não é física, uma guerra que não tem soldados, uma guerra que não tem tanques, mas uma guerra para ver quem tem a dominação, principalmente da tecnologia. Porque, rapaziada, se a gente for para pensar em termos empresariais, em termos de pessoas que querem, digamos assim, o controle, principalmente das principais tecnologias do mundo, o que vai regir o mundo daqui para frente é que quem vai estar mais avançado, quem vai estar com mais poder econômico, quem vai estar com mais isso, cara, são as IAs, são as tecnologias. Então, isso vai meio que ditar as regras do que vai acontecer no mundo nos bens materiais, no caso, nos fins materiais. Para que aquela pessoa, por exemplo, a China precisa de um tal material para fazer um chip e tal, os Estados Unidos precisam desse chip porque ele vai revolucionar, sei lá, o mercado de celulares e a partir disso vai gerar uma dominação. Então, vocês veem como hoje praticamente tudo passa pela tecnologia. Então, por isso que essa disputa, por isso que esse avanço que eles têm, digamos assim, tô olhando na minha colinha também, por isso que esse avanço foi tão importante. E qual foi a principal, digamos assim, treta entre esses dois? O que aconteceu foi o seguinte: o ChatGPT teve um investimento simplesmente bilionário, milhares de funcionários, levou mais de 10 anos para construir aquele banco de dados e tudo, aquela base de dados. Ou seja, resumindo, foi muito trabalho, foi muito tempo construir o ChatGPT. E veio um nerd, digamos assim, chinês, para meio que quebrar esse paradigma, para quebrar tudo isso. Ou seja, ele montou uma empresa, assim, que promete dominar o mundo com IA, que custou, sei lá, poucos milhões, não,
poucos milhares de dólares, 200 funcionários, e cara, teve até um meme que eu vi, ChatGPT, 10 anos, bilhões de investimento, 10 anos para rodar, aí DeepSeek, 2 anos, 100 funcionários, 100 anos, 2 anos, 200 funcionários, uma coca e uma coxinha. Cara, foi basicamente por aí, entendeu? Então, por isso que tá tendo uma revolta muito grande e por isso que o Trump já ligou um alerta por causa disso, porque essa nova tecnologia chinesa, essa nova IA chinesa tá vindo realmente para dominar o mercado e por isso que ligou esse alerta nos Estados Unidos, em toda essa alerta global, principalmente nos países do Ocidente, porque a China veio com tudo, com uma nova inteligência artificial. Esse é o resumo do vídeo, esse é o resumo do que tá acontecendo, do contexto, rapaziada. Então, o que você pode aplicar de tudo isso, de toda essa treta de ChatGPT, DeepSeek, tecnologia, disputa por uma dominação global no seu negócio, na sua vida. Rapaziada, quando o ChatGPT surgiu, falaram que o Google tá fracassado, o Google acabou, sempre via algo maior que o Google, sempre soube que veio algo maior que o Google. Então, hoje a gente descobriu que, cara, o ChatGPT pode ser superado também por uma nova inteligência artificial de DeepSeek. E daqui a 2, 3 anos, o DeepSeek pode ser superado por uma nova inteligência artificial. Então, qual é a moral da história aqui? Continue se atualizando, continue inovando, porque principalmente no mundo que a gente está hoje, as coisas mudam muito rápido, as coisas mudam um estalar de dedos. E se você não estiver atento a essas coisas, se você não estiver atento às inovações, às atualizações, cara, você vai ficar para trás, assim como a Kodak ficou para trás com máquinas fotográficas, que agora todo mundo tem uma máquina fotográfica no seu celular. Se você não se atualizar, se você tiver essas crenças, digamos assim, de não, eu não vou estudar isso, não, isso aí é moda, isso daí vai passar rápido. Cara, tem certeza? Estuda, você já viu, já praticou, já analisou isso, como é. Então, a gente se manter atualizado e inovado, principalmente no mundo que a gente vive hoje. E eu tô falando em 2025, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo em 2030, 2035, esse conselho vale ainda mais para você. Então, em 2025, a gente já tá tendo que ter essas atualizações, ter essas inovações, principalmente e elas vêm muito mais rápidas, com muito mais força a cada vez mais. Então, rapaziada, essa foi a edição do vídeo, esse foi o contexto do que está acontecendo, essa treta toda entre ChatGPT e DeepSeek. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te agregou algum valor, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, só o começo.